Senhor, te louvamos, te adoramos, invocamos o teu nome, Senhor, porque nós somos dependentes do Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essa noite, porque o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, não, Senhor, como um mero passeio, Senhor, não, Senhor Jesus, como, ó Senhor, um mero evento, Senhor, mas estamos aqui para ouvir a tua palavra. Dê-nos, Senhor, entendimento da tua palavra. Senhor, não queremos, Senhor, ser negligentes, não queremos, Senhor, termos dúvidas naquilo que o Senhor tem nos falado, por isso venha ser luz nessa noite, por meio da tua palavra, iluminar os olhos do nosso coração. Senhor, fala para dentro de nós, Senhor, direciona-nos, Senhor, coordena-nos, Senhor, por meio, Senhor, da palavra profética. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque nós estamos, Senhor, incluídos, imersos nesse falar, Senhor, em comum acordo, em comum visão, Senhor, em comum caminhar, em comum busca, Senhor, e que a tua igreja, Senhor, possa permanecer dessa forma até a tua volta. Nós pedimos, Senhor, a tua bênção, Senhor, para as igrejas, em especial a igreja em Carlos Chagas. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, para as famílias, pedimos a tua bênção, Senhor, para os casais, pedimos a tua bênção, Senhor, para Senhor, os relacionamentos. Venha ser, Senhor, o elo, venha ser, Senhor, o vínculo que une, o vínculo da perfeição, Senhor Jesus, nos relacionamentos entre irmãos, entre casais, entre pais e filhos, Senhor, e que juntos possamos, Senhor, apressar a tua volta, trazendo o Senhor de volta, estabelecendo o teu reino nessa terra. Senhor, dê-nos clareza da tua palavra, Senhor. Senhor, dê-nos clareza do teu falar. Fala, Senhor, para dentro de nós. A tua palavra é espírito e a tua palavra é vida. Não queremos apenas, Senhor, adquirir conhecimento, Senhor, mas queremos, Senhor, ir além. Nós queremos ir mais a fundo, Senhor, e tocarmos no Senhor, como o verbo que se fez carne, que tabernaculou entre nós e que hoje, como Espírito, tem se manifesto em nosso meio. Pedimos a tua bênção. Fala conosco, Senhor. Fala a tua igreja. A igreja é do Senhor, a obra é do Senhor, a palavra é do Senhor. Estamos aqui como meros servos do Senhor e que o Senhor possa dessa forma nos conduzir até a tua volta. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, Jesus é o Senhor. Nós nessa noite vamos estar vendo ainda o encargo do nosso alimento diário, tá? Para quem não conhece, esse devocional aqui, ó. Cada exemplar desse tem 4 semanas. E hoje nós iremos ver a semana 3, que tem como título A Casa de Deus, a Porta dos Céus. O item dessa semana está em especial Gênesis capítulo 25, no sonho de Jacó, quando Jacó, fugindo do seu irmão Esaú, sabemos disso, vamos ver isso, ele deitou, dormiu, tomou uma pedra como travesseiro e teve um sonho. Ele viu uma escada que ligava a terra ao céu e anjos de Deus subindo e descendo nessa escada. Não teremos tempo de abordar todo o tema hoje, tá? Então, nós iremos dividir em 2 etapas. Se o Senhor nos der graça, iremos ver se conseguimos compartilhar a terça-feira. Se o Senhor nos der graça. Porque, irmãos, os irmãos precisam entender que nós não estamos aqui para repetir alimento diário. Não é ler e repetir nada. É lermos, aprofundarmos, laborarmos, ganharmos encargo, sentimento e passar para a igreja em Carlos Chagas. Amém? Então, tem muito encargo, tem muita coisa, tem muito item. Então eu peço para você em nome de Jesus, obrigado, irmã. Não se distraia, irmãos, não se distraia em nome de Jesus, senão você vai perder a linha da mensagem. Nós nos distraímos muito fácil. Muito fácil. Você está focado ali, se cair uma caneta do seu lado, você já perdeu o foco. Né? Então, por favor, não perca a linha, porque nós iremos tentar passar para os irmãos o aspecto da primogenitura do Antigo Testamento. E o que ela representa hoje no Novo Testamento.
Provavelmente, irmãos, os irmãos quando estão lendo o alimento diário, talvez não entendem alguns itens. Por isso da importância de prestarmos atenção, tá? Não é um estudo bíblico, assim, para ensinar os irmãos, não. O que estamos aqui é para passar o sentimento do que nos foi falado nessa semana 3, amém? Então, a segunda-feira começou falando sobre Cristo sendo a escada do céu. Essa parte nós iremos ver amanhã, que está lá em Gênesis 50, Gênesis 25, mas também está em João capítulo 1, versículos 50 e 51. Entendeu? Então, a segunda parte nós iremos ver amanhã. Hoje nós iremos ver em especial a respeito da primogenitura. Primogenitura. O que era a primogenitura no Antigo Testamento? Eu imagino se fosse hoje, o problema que daria. Você sabe o que é a primogenitura ou o direito de primogenitura? Primogênito, todos sabem, é o filho que nasce primeiro. É o que nasce primeiro do casal. Então, o que nasce primeiro é o primogênito. No Antigo Testamento, o filho que nascesse primeiro, ele tinha direitos a mais do que os demais, dos outros que viriam depois. Por exemplo, o primeiro filho que nascesse, ele tinha o direito, primeiro item, porção dobrada da terra. Por exemplo, o pai, o casal, tinha X quantidade de terra. Quando fosse repartir para os filhos, o que nascesse primeiro tinha direito à porção dobrada do que os outros teriam direito, se fosse hoje. Mas não é só isso. A primogenitura dava direito também ao primogênito, o direito da primogenitura. O primeiro filho, ele tinha direito também ao sacerdócio na casa de Deus. Então, além da porção dobrada da terra, o filho teria direito a ser sacerdote, que no Antigo Testamento não era para qualquer um. E o terceiro item, o filho que nascesse primeiro, tinha direito à realeza. Agora você imagina, porção dobrada da terra, sacerdócio e realeza para o primeiro filho. Quem não queria ser o primeiro filho, irmãos? Aí agora você vai começar a entender, que nós vamos ler aqui, talvez você não entendia, por que quando os dois filhos de Jacó nasceram, que eram gêmeos, quando os dois filhos de Isaac nasceram, eram gêmeos Esaú e Jacó. Vamos ler aqui. Agora você entende por que Jacó já nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. Talvez ele queria falar, olha, volta para trás, que eu vou sair primeiro. Irmãos, é muito espiritual essa questão, tá bom? Hoje nós temos nas nossas mãos, todos nós que cremos no Senhor, sem distinção de ninguém, todos nós que cremos, confessamos o nome do Senhor, fomos batizados, nós temos direito à porção dobrada, ao sacerdócio e à realeza. Só que se você não tiver visão, vai acontecer com você o que aconteceu com Esaú. Trocou essa graça, esse maravilhoso direito por um prato de cozido que se chamava lentilha, porque faltou a Esaú visão. Então que você possa orar ao Senhor, Senhor, nessa noite me dê a visão do que o Senhor tem colocado diante de mim, para que eu não troque, Senhor, esse direito por um prato de lentilhas. Então, irmãos, falei, mas eu vou ler alguns versículos com vocês. Então, por favor, se você tiver o seu caderninho, anote. Talvez você esquece, né? Anote aí para você depois ruminar, tá bom? Então, abra comigo 1 Crônicas,
capítulo 5, porção dobrada da terra. Antes de nós falarmos de Jacó e Esaú, você precisa saber o que é o direito de primogenitura. Primeiro item, porção dobrada da terra. No Antigo Testamento era terra sim, terra física. Eram os alqueires, né? Então o filho tinha direito ao dobro que os demais tinham direito. Hoje, irmãos, o que é a nossa porção dobrada da terra? Cristo, a igreja, é a nossa porção dobrada da terra. Abra comigo 1 Crônicas capítulo 5, versículos 1 e 2. 1 Crônicas 5, 1 e 2 fala: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel. Ruben, presta atenção para você entender um negócio aqui. Quem foi Ruben? Quem foi Ruben? Ruben foi o primeiro filho de Jacó. Certo? O primeiro filho de Jacó, Ruben, o primogênito. Então Ruben tinha direito, porção dobrada da terra, sacerdócio e realeza. Só que eu não vou entrar em pormenores. Ruben, o primeiro filho de Jacó, Ruben, ele pecou contra o pai. O que Ruben fez? Ruben, ele se deitou com uma das esposas de Jacó. A Bíblia fala que ele profanou o leito do seu pai. Pelo fato de Ruben ter possuído a mulher do seu pai, ele recebeu a maldição, ou seja, ele perdeu o direito de primogenitura, ele perdeu porção dobrada da terra, ele perdeu o sacerdócio e ele perdeu a realeza. A nossa vida é feita de escolhas. Escolhas. Esaú escolheu vender o seu direito de primogenitura, não foi ninguém que obrigou ele. Por isso que nós já falamos várias vezes, a nossa vida é feita de escolhas. Tem muitas escolhas, irmãos, que você pode voltar atrás e dar um jeito nelas hoje. Tem escolhas que já geram, ou já geraram consequências. Entendeu? Por isso que tudo na nossa vida você precisa colocar diante do Senhor. Vimos isso 2 semanas atrás, falando a respeito de João Batista, não foi? João Batista, eu acredito que não foi a autorização do Senhor, ou o encabeçamento do Senhor, foi repreender Herodes, porque Herodes estava possuindo a mulher do seu primo, não foi isso? O que aconteceu? Perdeu a cabeça. Ele escolheu, irmãos. Então a nossa vida, ela é feita de escolhas. Ruben escolheu, ele decidiu possuir a mulher do seu pai. E isso acarretou na vida de Ruben a perda do direito de primogenitura. Então quando você lê o versículo 1 de 1 Crônicas 5, fala: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Ruben não foi contado como primogênito. Versículo 2: Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele, Judá, veio o príncipe, porém o direito da primogenitura foi de José. Na época do nascimento de Jacó, era assim, não tinha fragmentado. O que é fragmentar? É transformar um copo em vários pedaços. Então o direito de primogenitura, na época de Jacó, não tinha fragmentado ainda. O primogênito teria direito aos 3 itens. Só que quando nasce Ruben, filho de Jacó, Ruben peca, ele perde o direito de primogenitura. Então a primeira porção, que era porção dobrada da terra, passou para os filhos de José. José,
Quem que eram os filhos de José? Manassés. Manassés e quem? Me ajuda aí, quem que eram os dois filhos de José? Efraim? Efraim, né? Aí, ó, já olhou na Bíblia ali. Manassés e Efraim, não é isso? Manassés e Efraim não eram filhos de Jacó, eram netos. Mas como a bênção da porção dobrada da terra foi para José, os filhos de José herdaram a bênção. Por isso que quando vai distribuir as tribos, distribuiu Manassés e Efraim, entendeu? Por isso que eles pegaram a porção dobrada da terra. Então a porção dobrada da terra ficou com José. O sacerdócio ficou com quem? O direito de servir com a tribo de Levi. Levi, o sacerdócio. E a realeza, que era ser rei, ficou com quem? Judá. Então, irmãos, vamos em item por item. Eu vou tentar explicar isso para você compreender o que está diante de você. O que Deus tem colocado diante de você. Primeiro item, porção dobrada da terra. Porção dobrada da terra, irmãos, é o dobro. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos anelar ter o dobro de Deus na nossa vida. Você lembra da passagem de Eliseu em 2 Reis? Abra comigo rapidinho, 2 Reis. Segundo Reis, versículo, 2 Reis capítulo 2, 2 Reis capítulo 2, versículo, deixa eu ver aqui, 9, 2 Reis 2, 9, fala o seguinte: Elias estava prestes a ser tomado por Deus. Quem queria substituir Elias? Eliseu. Eliseu substituiria Elias. Aí Elias vira para Eliseu e fala: Eliseu, vamos fazer um negócio? Pede o que você quer. Se, presta atenção, fala o seguinte, versículo, capítulo 2, versículo 3, então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, que é Elias, elevando-o sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Versículo 4, disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jacó. Versículo 7, foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão, Elias e Eliseu. Versículo 8, então Elias tomou seu manto, enrolou, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. A abertura do mar, é a segunda abertura do mar que ocorreu aqui. Versículo 9, havendo eles passado, eles quem? Eliseu e Elias. Eliseu, irmãos, era profeta poderoso em Israel. Elias era profeta poderoso em Israel. Eliseu iria substituí-lo. Aí Elias vira para Eliseu e fala o seguinte: Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Eliseu assustou. Olha o que Eliseu falou no versículo 10. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Por que Eliseu estava falando? O que Elias estava falando? Eliseu, eu duvido que isso aconteça. Porque se o que Deus já fez por meio de mim já é coisa sobrenatural, dobrar para você? Aí ele falou o seguinte: todavia
se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. O que Eliseu queria? Porção dobrada de Deus. Irmãos, o desfrute de Cristo, ele é ilimitado. Mas eu e você precisamos anelar a porção dobrada. O apóstolo João, ele tocou na vida dele a porção dobrada do amor de Deus. Sabia? João, quando ele falava de si, ele se referia a quem? O discípulo amado. O que ele estava dizendo? O discípulo que tomou para si a porção dobrada do amor de Cristo. Hoje Cristo está ao nosso desfrute, ao nosso alcance, mas eu e você precisamos anelar a porção dobrada. Não se contente em ter uma vida cristã com perdão da palavra meia boca. Queira mais, queira conhecer mais, queira invocar mais, queira ler mais, queira emergir mais, queira, irmãos, tocar mais no Senhor. Está diante de você, é a sua escolha. Senhor, eu quero conhecer mais o Senhor. Não se contente com a experiência até agora. Irmãos, esquece o que o Senhor fez para você. Não estou falando esquecer em coisa de ingratidão. Eu estou falando o seguinte: não foque nas experiências. Experiências passadas ficam para trás. O Senhor, Ele quer de nós experiências novas. Ele quer se revelar mais a nós. Mas talvez nós ficamos presos há anos atrás. Então João, quando ele referia-se de si, ele referia o quê? O discípulo amado. Ah, mas será que Jesus amava João mais do que amava Pedro? Do que amava Mateus? Não. Mas o que João falava? Em outras palavras, João tomava para si a porção dobrada do amor. Na sua vida você tem tomado a porção dobrada do amor de Cristo? Irmãos, essa é a porção dobrada da terra. Cristo é a boa terra. A vida da igreja, essa também pode ser aplicado como essa terra. Você tem vivido a vida da igreja de uma forma intensa, como uma porção dobrada? João 1,16, o próprio João, o apóstolo João, o que ele escreveu? E temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, dobro, porção dobrada da graça. João tocava no amor, a porção dobrada do amor. João tocava na porção dobrada da graça. Se você toca, se eu e você temos a condição de tocar na porção dobrada, tanto do amor quanto da graça de Cristo, você será o mais feliz dessa terra. Você será o mais feliz. Não que o Senhor vai te dar o dobro e vai deixar o outro irmão com um só. Não, a porção dobrada da terra hoje é para todos nós, mas alguns tomam posse, Jacó, outros são como Esaú, abrem mão. Então essa é a porção dobrada. Vamos para o segundo item que eu preciso correr rápido, né? Sacerdócio, Deuteronômio, Senhor Jesus, Deuteronômio, capítulo 33, Deuteronômio 33. Versículos de 8 a 10. Deuteronômio 33, 8 a 10 fala: de Levi, disse... Levi herdou o sacerdócio. O que era o sacerdócio? O direito de poder servir a casa de Deus, de servir nos serviços de Deus. Irmãos, naquela época, eu não sei se já falamos isso aqui, no Antigo Testamento, não era qualquer homem que podia tocar nas coisas de Deus, certo? Era somente uma tribo, era somente um povo, era somente uma tribo, a tribo de Levi. Hoje, entende-se de forma errada, equivocada, quando vai se referir a, por exemplo, alguém que canta, refere-se na igreja, refere-se como os levitas. Mas levita não é somente quem canta.
Levita é quem serve, seja na música, no serviço de criança, seja no serviço de jovens, seja no serviço de limpeza, Levita é quem serve. Então, entende-se de forma errônea, de forma equivocada, no meio cristão, que levita é só quem canta. Tanto que os músicos são chamados de levitas, os outros não. Entendeu? Então, ou seja, levita é quem serve. Então, a tribo de Levi herdou o sacerdócio. Então, naquela época, meu irmão, não era qualquer um que podia tocar nas coisas de Deus. Você acha que a tribo, suponhamos ali a tribo seja a tribo de Judá, seja a tribo de Manassés, seja a tribo de Asser, de Gade, de Efraim. Então, vendo o sacerdócio, que era a tribo de Levi, servindo no templo, servindo na casa de Deus, você acha que eles não tinham um desejo de estar lá servindo juntos? E hoje nós temos o direito, isso é um direito seu, de ser um servo na casa de Deus. Você não pode abrir mão desse direito, certo? Todos que foram batizados, todos que creram no Senhor, todos que estão andando, acompanhando de perto a palavra profética, o falar do Senhor, irmãos, tem todo o direito de servir na casa de Deus. Aí eu preciso perguntar assim, onde eu me encaixo nessa obra maravilhosa que é a vida da igreja? Irmãos, o Senhor te deu um dom, cada um tem um dom aqui para servir em algum lugar na igreja, basta você descobrir. E servir, já falamos isso aqui, servir é graça, servir é alegria, servir é satisfação, servir é honra. Fala com o irmão que está do seu lado, servir é honra. Servir é honra. A maior honra para nós é podermos ser chamados servos de Deus. E como que você está com posse dessa graça, desse direito de primogenitura que você tem nas suas mãos, que é ser sacerdote? Você tem tratado como Esaú ou você tem tratado como Jacó? Então, irmãos, você tem todo o direito de servir a Deus. Naquela época, não. Se você, que se não fosse da tribo de Levi, levasse a mão, irmãos, em qualquer coisa da casa sagrada de Deus, da casa de Deus, você era fulminado. Hoje não. Hoje o serviço está diante de nós. Então, ore ao Senhor, se você ainda não serve na igreja. Senhor, em que eu posso ser útil a Ti? E não tem maior alegria do que você poder ser útil a Deus. Eu sei o meu dom, irmãos. Você precisa saber qual é o seu. Amém? Não é peso servir. Não é peso. Maior alegria para nós é estar aqui. Os irmãos sabem, nós pedimos a oração dos irmãos, porque não é fácil, irmãos. Nós precisamos orar pelos outros, né? Os irmãos que servem, porque é uma batalha. Por exemplo, vou citar o meu caso, o meu exemplo. Se você estiver acompanhando as reuniões, você sabe, 3ª semana consecutiva servindo aqui, no Ministério da Palavra. Agora você acha que eu estou reclamando disso? Você acha que eu murmurei alguma vez com Flávio e Tatá, porque eles não estão aqui? Ah, irmão, pelo amor de Deus, está pesado, está puxado. Não, mas não é fácil, né? Você mesclar trabalho, você mesclar outros afazeres, você mesclar... Não é fácil, irmãos, mas é gratificante. É um prazer para nós poder estar aqui servindo os irmãos. É a maior alegria, irmãos. Não tem coisa pior do que você se sentir inútil. Mas na casa de Deus não há ninguém inútil. Todos podemos servir. Então, irmãos, a tribo de Levi herdou o sacerdócio. Como que eles herdaram o sacerdócio? Êxodo capítulo, não vamos ler, por causa do tempo, meu tempo já está na metade, já passou a metade do tempo. Êxodo 33, 32, quando Moisés desce do monte, é rapidinho para você entender, Moisés desce do monte, o povo tinha se corrompido, feito um bezerro de ouro e colocado no lugar de Deus. O povo estava adorando um bezerro de ouro no lugar de Deus. Moisés viu aquilo, ficou irado. Moisés passou no meio da turma, foi para fora do arraial, e a turma, e cerca de 2 milhões de pessoas adorando um bezerro de ouro. Já pensou a confusão? Moisés vai para fora, isso não está escrito, tá? Eu estou aplicando. Moisés faz um risco no chão, irmão.
Quem é pelo Senhor, passa para o lado de cá. Quem que foi? Somente a tribo de Levi. As outras tribos ficaram todas lá adorando o bezerro de ouro. Por isso que a tribo de Levi herdou o sacerdócio. Terceiro item, que é a realeza. A realeza é referente a quem herdou a realeza? Judá. Por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. Judá é rei, realeza. Jesus é rei. Entendeu? Ele é o leão da tribo de Judá. Gênesis 49, rapidinho comigo, por favor. Gênesis 49. Gênesis 49. Senhor Jesus, versículo 8. Gênesis 49, versículo 8. Judá, isso aqui é a bênção de Jacó aos filhos, viu? Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Os filhos de teu pai, quem que é? Quem que é o filho do seu pai? Seu irmão. O que Jacó estava falando? Judá, os seus irmãos se inclinarão diante de ti. Certo? Versículo 9, Judá é leãozinho, leão refere-se à realeza, né? Da presa subiste, filho meu, encurva-se, deita como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro. Cetro é sinal de realeza, rei. Os reis da antiguidade carregavam um cetro, não é isso? O cetro é sinal de rei, realeza. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Quem é Siló? Quem é Siló? Cristo. A paz. Até que venha Siló. A ele quem? Cristo. Obedecerão os povos. Então, irmãos, nessa época que foi fragmentada o direito de primogenitura. Mas olha o que Zacarias fala, vai comigo para Zacarias, lá perto do Novo Testamento. Antes de Malaquias, você vai chegar em Mateus, volta, você chega em Malaquias e volta mais um pouquinho em Zacarias. Então, Zacarias capítulo 6, Zacarias 6, versículo 12. Vamos começar no 11. Zacarias 6:11 fala o seguinte: recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Versículo 12, e dize-lhe, assim diz o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é? Quem é esse homem? Cristo. É o Senhor. Então, eis aqui um homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo, Cristo, ele mesmo edificará o templo do Senhor. E será revestido de glória. Quem que é revestido de glória? Rei. Rei é revestido de glória. E será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono, realeza, e dominará e será sacerdócio. Aí você tem realeza, você tem sacerdócio, certo? E será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Em Cristo, o que estava fragmentado, porção dobrada da terra, sacerdócio e realeza foram unidos em um só. Então, irmãos, ou seja, quem hoje tem Cristo tem o direito de primogenitura. Porque Ele uniu todas as coisas, todos os itens, todos os ofícios, certo? Então hoje nós podemos, você que recebeu Cristo, tem uma notícia maravilhosa para você. Você pode desfrutar da porção dobrada da terra. Nós não estamos falando terra física, essa terra vai ficar por aí. Não vai procurar depois, cadê a escritura com o seu pedaço de terra, que não tem isso. Nossa pátria é celestial, né? Mas
Abra Deuteronômio, vai comigo rapidinho, Deuteronômio 8. Deuteronômio 8. Senhor Jesus. Deuteronômio 8. Olha só que maravilha, a porção dobrada da terra para você. Deuteronômio 8, versículo 7. 8, 7, fala o seguinte: porque o Senhor teu Deus, fala com o irmão que está do seu lado, o Senhor teu Deus. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que sai dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Fala com o irmão que está do seu lado. Irmãos, nessa terra nada te falta. Terra cujas pedras são de ferro, de cujos montes cavarás o cobre. Versículo 10. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que ela é sua, está nas suas mãos. A terra hoje, o que representa a realidade dessa terra? A vida da igreja. Na vida da igreja você come para... né, Rodrigo? Para se fartar, irmãos, tem tudo na vida da igreja. É tudo isso aqui. Então, já está diante de você a porção dobrada da terra. Que tal? Você tem valorizado ou não? Deixa eu correr que eu tenho que ver sobre Jacó e Esaú ainda, viu? Vai comigo para 1 Pedro. Rapidinho, 1 Pedro. Capítulo 1 Pedro 2. Versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Agora já entra o sacerdócio. Você já recebeu a porção dobrada da terra, Lara? Você já recebeu, Gera? Filha está aqui. Yane, né, Yane? Que tal? Aleluia! Amém. Ou você não fala aleluia para isso, irmãos? Se você tivesse a visão espiritual do que é essa terra, você nem dormiria essa noite. Da maravilha que é isso, irmãos. Agora, além de você receber a porção dobrada da terra, você é um sacerdote. No Antigo Testamento, você não podia ser chamado de sacerdote, nem eu, porque eu não sou da tribo de Levi, nem você é. Mas agora, em Cristo, nós nos tornamos sacerdotes. 1 Pedro 2,9 fala o quê? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou para a sua... Fala com o irmão que está do seu lado, você é um sacerdote de Deus. Senhor Jesus. Irmão, isso não é para você ficar com orgulho e ego, mas isso precisa te alegrar. Quem é você? Eu sou um Zé Ninguém, um zero à esquerda. Quem é você? Você é um sacerdote de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus, o que é isso? Você é um sacerdote. Agora tem mais, não tem? Qual que é o terceiro item? A realeza. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Você, além de receber a porção dobrada da terra, além de ser um sacerdócio, você também recebeu o direito de reinar. Realeza se refere a reino, se refere a reinar. Romanos capítulo 5, deixa eu ver o versículo aqui. Romanos 5, 17. Romanos 5, 17 fala: se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, que é Adão, muito mais, fala bem alto, muito mais alto, muito mais, os que recebem abundância, é o que João falou em João 1,16, graça sobre graça. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio, a saber, você recebeu o direito da porção dobrada,
você recebeu o direito do sacerdócio e você recebeu o direito da realeza, que é reinar em vida. Às vezes nós falamos assim, Vaninha, vou reinar com o Senhor no mundo que é divino. Muito bom. Muito bom. Mas o Atmani, sabe o que o Atmani falou uma vez? Que o que você será naquele dia é o que você é hoje. Com respeito, irmãos, e perdão, não fique chateado comigo, tá? Receba no Espírito. Se você hoje é um derrotado, naquele dia você será um derrotado. Se você hoje está reinando em vida, o que é reinar em vida? Que Paulo fala em Romanos 17. É reinar hoje, irmãos. É ser rei, é reinar hoje. Reinar hoje em vida. Reinarão em vida, por meio de um só saber, Jesus Cristo. Então você recebeu essa graça. Reinar em vida, já falamos isso aqui. O que te dá a condição de reinar? A vida, reinar em vida. Ao mesmo tempo que quando você está vivo agora, mas esse reinar em vida pode ser aplicado por reinar na vida de Deus, ou com a vida de Deus. Então quem tem a vida de Deus, reina. Quem tem a vida de Deus, reina sobre o pecado, reina sobre as perseguições, reina sobre as tribulações, reina sobre as dificuldades, reina sobre os ataques, reina sobre o ego, reina sobre a vida da alma, reina sobre o próprio Satanás. Quem tem vida, reina. E essa vida está dentro de você. Você tem tudo para reinar em vida hoje. Você tem tudo para ser um vencedor hoje. Basta você tomar posse do seu direito. É um direito seu, irmãos. É um direito nosso. Agora vá comigo rapidinho para Gênesis. Senhor Jesus. Gênesis 20 e... Deixa eu ver aqui. Gênesis... Se não der tempo, amanhã nós terminamos também, não tem problema nenhum. Gênesis 25, versículo 19. Gênesis 25, 19 fala: são essas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu, para onde Jacó foi depois, tá? Labão. Jacó achou com Labão, viu, meu irmão? Jacó achou. Para todo trapaceiro existe um mais trapaceiro ainda. Para todo esperto existe um mais esperto ainda. Jacó passou a perna em Esaú, chegou na casa de Labão, Labão passou a perna em Jacó. Irmãos, não queira levar vantagem em cima de ninguém, mas cedo ou mais tarde alguém vai levar vantagem em cima de você. É a questão da semeadura e ceifa, né? O que você planta, né? Você colhe. O que eu planto, eu colho. Mas vamos continuar aqui. Versículo 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher. Irmãos, os irmãos, né? Os varões precisam orar por sua mulher. Embora tenham poucos, né? Aqui, irmãos, né? Homens. Mas também as irmãs precisam orar pelos maridos, né? Aqui é um princípio. Um orou pelo outro, né? Orou ao Senhor, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe enviou as orações, lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Rebeca ficou grávida. Era o quê? Estéril. Tá? Os filhos lutavam, olha, já começou o problema aqui. Lutavam no ventre da mãe, no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Versículo 23, respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no seu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte, e o outro, e o mais velho servirá. Nem nascido eles eram, Deus já tinha predeterminado o que iria acontecer. Certo? Tá bom, Deus já estava falando, Jacó vai reinar sobre Esaú. Esaú vai nascer primeiro, mas Jacó vai reinar sobre ele. Por que isso? Amanhã nós vamos terminar, não vai dar tempo de eu concluir isso aqui não. Mas deixa eu terminar de ler, tá? Então não perca a reunião de amanhã, 9 horas da manhã, amém? Partir do pão,
vamos dar continuidade a essa história maravilhosa aqui. Deixa eu terminar só esses versículos aqui de ler. Versículo 24: cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, primogênito. Quem que saiu primeiro? Ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. O significado do nome Esaú é peludo. Peludo, literalmente peludo. Versículo 26. Depois nasceu quem? O irmão. Segurava com a mão o calcanhar. Ele não queria, irmãos, ficar por último. Quando sai um ao outro, talvez naquela percepção, irmãos, não é que não entende de forma literal, mas espiritualmente falando, o que Jacó queria? Volta para trás que o direito é meu. Irmãos, nós precisamos lutar pelo direito de primogenitura. Deus ama quem ama o direito de primogenitura. E Deus abomina os que não valorizam o direito de primogenitura. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca los deu à luz. O significado do nome Jacó, se você pesquisar no hebraico, é aquele que segura pelo calcanhar. E tem um outro significado, suplantador. Ó Senhor Jesus, você quer ser quem, Esaú ou Jacó? Versículo 27, eu não vou entrar para os menores, os pormenores vai ser amanhã. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Olha a diferença aqui, viu? Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Então não tinha aquela disputa, né? Ninguém me ama, não. Um ama um, outro ama outro. A questão é essa aqui. Tinha Jacó feito um cozinhado? Quando esmorecido, irmãos, presta atenção no detalhe. Presta atenção no detalhe. Às vezes nós lemos, nós não entendemos. Jacó inicialmente, originalmente, não teve aquele pensamento, presta atenção, o meu irmão saiu e ele vai voltar com fome. Deixa eu preparar um cozinhado aqui, que quando ele vier, eu vou oferecer para ele e vou ganhar o direito de primogenitura dele. Ele não teve esse pensamento, irmãos. Você está entendendo? Ele não teve esse pensamento. Aqui fala o seguinte, olha, tinha Jacó feito um cozinhado. Para quem? Para ele. Quando esmorecido veio do campo Esaú. Presta atenção nisso aqui. E lhe disse, não foi Jacó, foi Esaú. Está entendendo? Foi Esaú. E lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó. Irmãos, Jacó não perdeu a oportunidade. Originalmente, ele não tinha feito o cozido pensando na primogenitura, certo? Ele fez para ele. Chega o camarada desanimado, que não está nem aí para o direito de primogenitura, e fala o seguinte, dá-me de comer, que eu estou com fome. Versículo 31, disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Você está entendendo? Jacó não, é claro, ele usou meios errados. Não estamos justificando os meios que Jacó usou, porque Jacó usou de
má fé, ele foi trapaceiro, certo? Mas o que Jacó amava? A primogenitura. Aí você entende o versículo que lemos em Romanos capítulo 9. Amou Deus a Jacó e aborreceu de Esaú, quando nem nascido eram. Deus não amou Jacó porque Jacó trapaceou. Jacó não tinha feito o mal ainda, mas Deus o amou. Por que Deus o amou? Porque Deus sabia que ele iria querer a primogenitura. E por que Deus aborreceu de Esaú? Porque Deus sabia que Esaú iria rejeitar, jogar fora o direito de primogenitura. Para terminar, tá? Isso aqui eu vou ver amanhã. Para terminar, fala o seguinte: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Versículo 32. Ele respondeu. Ele quem? Esaú. Estou a ponto de morrer. É claro, irmãos. O que está a ponto de morrer? Para mim nada tem mais valor nessa vida. Para mim, olha, a minha vida está uma bagunça, está sem motivo, está sem fim, está de um jeito, olha, que quer saber de uma coisa? Eu entrego o meu direito de primogenitura, para mim isso aí não tem nenhum valor mais. Esaú estava dessa forma, tá? Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Irmãos, ele não estava morrendo, presta atenção. O homem estava com fome. Ele não tinha tomado uma flechada, estava sangrando ali, eu estou quase morrendo. Não, ele estava com fome. A morte dele era morte, eu estou com fome, estou morrendo de fome. Pequeno, né? Que coisa pequena. Por isso que Deus se aborreceu dele. Pelas coisas pequenas, Bia trocou o direito da bênção. Às vezes nós somos assim. Por causa de coisinhas pequenas, você troca o direito de primogenitura. Por causa de coisinhas desse tamanho, você deixa de reunir. Por causa de coisinhas desse tamanho, você corta a comunhão com o irmão, não quero mais nem ver. Por causa de uma coisinha que acontece assim, não vou mais na reunião de FCM. Por causa de uma coisinha assim, irmãos, isso é Esaú. Entendeu? Estou a ponto de morrer, de que me aproveitará? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Jacó não é menino, né? Não era menino também, Jacó também bem esperto, né? Jura-me primeiro. Ou seja, é igual menino, né? Irmãos com irmão, quando era... Você jura? Eu juro, isso eu garantia. Não é para não fazer, cumprir nada daquilo. Não é isso? Você jura? Juro. E tinha um negócio de jurar por Deus, né? Se jurasse por Deus, ou eu juro pela minha mãe, pelo meu pai, tinha muito disso aí, né? Eu juro. Nada, não cumpria nada com a palavra, não cumpria nada. Então, jura-me primeiro, ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas, ele comeu e bebeu. Isso aqui amanhã nós vamos ver a respeito do povo de Israel. Comeu, bebeu e saiu para a bagunça, para festejar, diante do bezerro de ouro. Esaú. Levantou-se e saiu, assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amanhã nós continuamos, porque tem muita coisa para ver nesse trecho aqui. Como que você tem tratado o seu direito de primogenitura? Seja sincero. E amanhã nós vamos ver, tá? Vou deixar você com falamos isso aqui semana passada, Fida, hein, Fida? Como distinguir a vontade de Deus? 3 itens básicos. Uns 4 me perguntou como que seria isso. Falou, numa reunião mais para frente, nós temos comunhão sobre isso, né? Trazemos uma palavra, não foi? Mas, irmãos, amanhã eu vou te explicar, nós vamos ver o que é esse prato de lentilhas. O que é que você pode estar trocando o seu direito de primogenitura pelo quê? Amém? Aí você vai entender o que é o prato de lentilhas hoje. Amém? Pequenos grupos, vamos ficar de pé. Vamos ficar ali 4, 5 irmãos, ou 6 no máximo, e vamos ainda compartilhar um pouquinho. Amém? Amém. Filha.